Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo de utilidade pública aí, de utilidade para as mamães de pequenininhos, tomarem aí vários cuidados importantes com relação às viroses. Estamos entrando agora numa época mais fria, um clima mais propício a desenvolver problemas respiratórios, gripes, entre outros. E vou dar algumas dicas aqui, tanto para ajudar o bebê que está com febre, a criança que está com febre, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre febre, mas eu tive um probleminha com a edição, então ele teve alguns cortes e algumas pessoas me mandam mensagem falando que não deu para entender muito bem. Então eu vou dar aqui algumas dicas super rápidas, mas se você quiser assistir o vídeo, vou deixar também aqui na descrição para vocês irem lá e conferir, tá? E vou dar algumas dicas aqui também de cuidados para evitar aí a gripe ou o contágio da gripe, né? Eu estou meio fanha, vocês podem perceber, mas eu estou com sinusite. Essa época a minha sinusite ataca normal, então eu tô com essa região toda obstruída, já tomando remedinho, vai ficar tudo certo daqui a pouco. Então bora lá para as dicas, mamães. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é com relação, então, a como evitar que a criança pegue, né, um resfriado ou então venha desenvolver problemas respiratórios. Agora estamos num período complicado, uma situação complicada, estamos enfrentando aí essa pandemia, então estamos mais em casa, né, fazendo quarentena, evitando sair realmente de casa. E agora está mais fácil da gente conseguir controlar esses probleminhas dentro de casa. Estamos agora sem muito contato com outras pessoas, é mais fácil a gente dar essa controladinha em casa. Então, os primeiros cuidados que vocês têm que ter, principalmente dentro de casa agora, é com relação à poeira, tá? É um clima que é um clima frio, mas muito seco. E aí, se você deixa um ambiente muito fechado, cortinas de tecido, ou então o bebê aí que tem aquele cortinado no berço, acaba acumulando poeira, ácaro. Mesmo que limpe todos os dias, mesmo assim acaba acumulando. Então, nessa época, é importante que a gente tente afastar esses causadores para evitar esses problemas respiratórios. Então, tira ali aquele tecidinho, eu sei que é bonito, é lindo, mas vamos tirar para evitar que venha a desenvolver problemas, principalmente para crianças alérgicas, como meus filhos que puxaram essa alergia de mim, né? Então, tem todas as ites possíveis. Esse tipo de alergias, né? Essas alergias respiratórias que são crônicas, na verdade, elas rapidinho se desenvolvem se estiver num ambiente que seja propício a isso. Então, vamos tentar evitar menos urso, menos almofadas, aí, menos partes de decoração nesse momento, preocupando, então, com a questão da saúde do pequeno. Outra coisa muito importante é manter sempre o ambiente arejado. Então, deixar aberto, entrar luz do sol, deixar mesmo respirar, tá? Então, isso é super importante. Às vezes a gente fica preocupado, eu vou deixar tudo fechado, porque senão vai entrar mais poeira, vai sujar, mas não. É importante que entre, que ventile, para que haja, então, a iluminação, a luz do sol ajuda muito, para que consiga, então, afastar qualquer tipo de micro-organismo, ou então acúmulo de sujosidade, né, de bactérias e fungos, etc., que gostam de se hospedar em cantinhos ou em lugares aí do quartinho ou da casa. É muito importante tomar esses cuidados. Se na sua casa for de piso muito frio, tomar cuidado também com os pezinhos das crianças. Eu sei que criança é muito difícil, vai querer ficar descalço, eu sei, eu sou mãe de pequenos e sei que é muito difícil. Mas se não parar com o chinelinho, coloque uma meinha, aquelas meinhas que tem antiaderentes embaixo, né? Para que elas consigam, então, cobrir os pezinhos, evitando que haja uma perda de temperatura ou então receba, né, uma baixa temperatura vindo do chão, que é mais frio, pelos pezinhos. Isso faz com que a criança abaixe a imunidade e fique susceptível a desenvolver problemas gripais. Se você está gripado em casa ou então está desenvolvendo alguma
alteração sugestiva à alergia, também evite ficar dando beijo no pequeno, pegando o tempo todo, ou espirrando, ou então coçando o nariz, limpando e sem lavar as mãos, né? E colocando a mão na criança, porque você vai estar levando também contaminação. A gente não preocupa somente com a questão externa, mas nós também somos hospedeiros e transmissores. Então, não só de uma única doença, mas de vários outros probleminhas que acabamos, né, passando para outras pessoas, contaminações. Então, é importante ter esse cuidado também com as pessoas da casa. E uma dica super importante também. Nessa época do ano, nós já estamos susceptíveis, como eu falei, a desenvolver gripe e problemas respiratórios, então vamos evitar também usar os mesmos utensílios, tá? Por mais que, eu lavei, limpei tudo, vamos aí separar copinho da criança, se tem 2 filhos, cada um tem o seu copinho, usa o seu copinho, o seu pratinho. Vamos separar para ter esse cuidado aí, para que evite também uma contaminação cruzada. A gente chama contaminação cruzada quando eu passo uma bactéria de um, uma bactéria de outro, e aí fica ali, né? Um para outro. Então, vamos evitar essa transmissão, nem a bactéria, é transmissão cruzada, tá bom? Agora, vamos lá para as dicas da febre da criança. Você vai entender melhor sobre febre no outro vídeo que eu falei, mas eu dou algumas diquinhas aqui para que possa ajudar você nesse período, porque eu sei que também acontece com muita frequência também a febre, né, nas criancinhas. Febre, gente, como eu expliquei no outro vídeo, já é um sinal de que algo tá errado. A febre não é uma coisa comum, então não é comum ter febre. Febre significa que há alguma alteração. E essas alterações geralmente vêm por infecções. Então, às vezes a criança ou tá com uma rinite, uma sinusite, garganta inflamada, amigdalite, ou então uma otite, né, que é infecção de ouvido. A febre sempre acontece como uma resposta do corpo, mostrando de que há alguma infecção ou alguma alteração. Então, é importante ficar atenta a isso, tá? A gente considera a febre a partir de 37,7, 38, então a gente já considera a febre. Menos do que isso, a gente vai ali tentando formas de abaixar a temperatura. Se a criança estiver, né, com aquele estado febril, começando a querer esquentar, a gente começa a perceber que a criança tá com frio, ela quer ficar deitadinha no cobertor. Evite colocar uma blusinha muito quente, ou então enrolar esse bebê ou essa criança no mantinho, porque aí sim você vai ajudar a que essa temperatura venha a aumentar. Então, o que a gente tem que fazer é reduzir a quantidade de aquecimento externo para que não venha a aumentar essa febre. Então, se deu já 37, 37,5, um banho, fazer com que ela fique o mais fresquinha possível. Agora, a criança já está com febre, o que eu vou fazer? Primeira coisa, medicar a criança só quando realmente ela já estiver com febre. Então, espere um pouquinho até você conseguir verificar que a criança está com febre e aí sim você vai medicar. Então, 37,7 ou 35, a gente considera no hospital 37,7, 37,5, mas em caso com 37,5, você já pode medicar, tá bom? Então, medique a criança com a quantidade de gotinhas que ela já toma, se ela toma dipirona, se ela toma Tilenol, não sei qual medicamento você está acostumado aí, que o pediatra indicou para o seu filho, você medica. E aí, assim que você medicar, você também dá um banhozinho na criança. É super importante porque o remedinho vai ajudar a diminuir a temperatura interna corporal e, ao mesmo tempo, você vai estar reduzindo essa temperatura externa corporal. Então, tente associar os dois métodos para que você consiga fazer com que a temperatura abaixe rapidamente, principalmente para as crianças que já estão com estado febril maior. Lembrando, se a criança está com febre alta, ela deve ir sim para o hospital. Só que é importante você medicar primeiro a criança, verificar esse estado febril. Se a febre não abaixar, aí você corre com ela para o hospital. Mas, quando tem uma gripe ou problemas respiratórios, geralmente a criança, por causa de alguma irritação do narizinho, né, ou o resto de catarro mesmo que fica no nariz, acaba, então, proliferando bactérias na região respiratória e levando a ter febre. Então, faz acontecer a febre.
E isso é comum. Então, muitas vezes, o fato de você limpar, fazer a lavagem do nariz e medicar a criança já vai resolver o problema. Então, primeiro, observar a situação, principalmente nesse período que a gente tá, que não dá para correr toda hora para o hospital, a gente tem que ficar atento. Tente fazer essas dicas, aplicar essas dicas que eu estou explicando para vocês, para que vocês sim, depois possam então ir para o hospital. Caso a febre não venha baixar, mediante a medicação e também ao resfriamento corporal. Gente, quando você vai dar o banhozinho, não é dar um banho gelado. O choque térmico acaba fazendo com que a febre aumente muito mais depois dela. E você acaba desenvolvendo infecções de garganta, de ouvido. Então, não pode ser uma água fria. Tem que ser uma água que esteja numa temperatura inferior àquela temperatura de banho que você dá. Então, é mais para fria, mas também não é morninha, né? Então, a gente tenta ali equilibrar essa temperatura para que também não venha dar um choque térmico na criança. Se é um bebezinho, não dá para deixar o bebezinho sem roupinha, principalmente por causa desse frio. Crianças também. Então, tente colocar roupinhas que sejam mais leves o possível, para que o corpinho consiga transpirar e que venha, então, a reduzir também a temperatura externa. O pezinho, você pode tentar, através de uma meia úmida, colocar no pezinho da criança também para resfriar, porque a perda de temperatura também acontece pelo pezinho, então você consegue diminuir. Do mesmo jeito que andar descalço acaba levando a infecções e também acarretando e desenvolvendo problemas nessa época do ano, é também uma região muito boa para perda de temperatura. Então, fique ligado aí com essas dicas para que você consiga ficar atento à situação do seu filho ou do seu bebê e tomar as providências mais rápidas. Febre acima de 38, 38,5, vocês têm que ficar atentos, porque esse tipo de febre ele aumenta com rapidez, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça, principalmente em crianças muito pequenininhas e bebezinhos. Então, fiquem atentas. Se você deu banho, se você medicou e depois de 40 minutos, 1 hora, a febre não abaixou, aí sim você tem que correr com essa criança para o hospital. Caso a febre abaixou, você continua monitorando a situação e vê se a febre vai ser persistente. Então, após a criança ser medicada, 4 horas após ou 5 horas após ela vier a ter febre novamente, isso indica que ela está com alguma alteração. Então, pode ser uma infecção pode desenvolver outras coisas. Então, por isso que é importante a gente tratar antes que essa infecção venha alastrar, né? Às vezes, uma amigdalite pode virar uma otite e aí vai. Por isso que é importante ficar atenta. Essas foram as dicas de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, deixe um curtir aqui pra mim, deixe um curtir aqui, gente, eu preciso muito do seu like, principalmente para o YouTube entender que o nosso conteúdo é importante para outras pessoas. Então, deixe aqui o curtir para que o YouTube possa indicar esse vídeo e outros vídeos do canal para todo mundo aí que estiver inscrito no YouTube e também para você compartilhar com outras pessoas, porque, gente, é importante dicas, né? E dicas boas têm que ser compartilhadas. Eu quero também muito que vocês deixem aqui comentário abaixo, conte pra mim o que você faz, quais são as suas dicas aí em casa de mamãe, como tá sendo aí esse momento em casa, passando com a família. Conta aqui pra mim como tem sido essa experiência, o que vocês estão fazendo. Quero muito ter esse retorno de vocês. Não deixe também de se inscrever no canal se você não está inscrito e de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu espero você. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!